Fala, Medcofer! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Conforto Médico, esse podcast que a gente traz os principais médicos, as principais referências para conversar um pouquinho sobre carreira, sobre ensino médico, enfim, sempre a gente traz um convidado especial. Hoje aqui do meu lado tá o meu sócio, meu amigo, meu cunhado também, sabia? Olha! Ele sempre gosta de falar isso, assim. Tava falando que às vezes é pisada do... Que aqui é assim o tempo inteiro. Meu cunhado, então, meu amigo aqui, o Augusto. E aí? Galera aí. Fala, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conforto Médico. Como o Felipe falou, espero que vocês aproveitem bastante. Ele sempre traz convidados especiais, com histórias muito interessantes que ajudam a gente a cortar caminhos, né? Não significa que não vai ter esforço, sempre vai ter esforço. A carreira médica é repleta de esforço, mas pode ser um esforço mais concentrado e mais direcionado para onde você realmente quer estar. Então é por isso que a gente está aqui, para passar histórias de pessoas que te ajudem a tomar decisões melhores no seu dia a dia, seja você interno, residente. Então você já compartilha com o teu amigo, dá um like e vamos que vamos. E hoje a convidado super especial, foi minha R+, durante aí a residência lá no HC. E hoje a nossa professora de transplante, aqui transplante de fígado, está com a doutora Alana Fortunato. É um prazer estar aqui com vocês, meninos. Estou muito feliz. Prazer é nosso. Obrigado, viu, por ter aceitado o convite, Alana. Alana, então, eu ia te apresentar, mas acho que melhor do que eu te apresentar, você falar um pouquinho da sua carreira. Então, conta pro pessoal um pouquinho sobre sua carreira, sua formação. Bora lá. Bom, me formei em medicina, né, em 2014, alguns bons anos atrás, em Minas, em Pouso Alegre. E durante a faculdade eu tinha certeza que eu ia fazer anestésio. E era anestésio, até que um belo dia entrei numa liga, e acho que as ligas acadêmicas têm um papel muito importante durante a faculdade, uma liga de cirurgia pediátrica, e comecei a operar uns ratinhos, comecei a fazer cirurgia intestinal em ratos. E aí eu me apaixonei pela cirurgia, e eu falei que eu iria fazer cirurgia pediátrica a partir dali. Então terminei a graduação, entrei na residência de cirurgia na Santa Casa de Alfenas, fiz os meus 2 anos de cirurgia geral, e saí da cirurgia para prestar cirurgia pediátrica. Só que o serviço que eu prestei era um serviço muito forte em oncologia. Então, minha maior parte da formação de cirurgia geral foi em pacientes oncológicos. E aí acabou que nesse cenário eu prestei algumas residências para cirurgia do aparelho digestivo e algumas residências para cirurgia pediátrica. E calhou que naquele ano eu só passei na residência de cirurgia pediátrica. E eu comecei. Não sabia. E eu fiz 3 dias de cirurgia pediátrica. Quando falou pra mim, vamos cateterizar a veinha do umbiguinho, do nenenzinho, eu falei, não dá, não é pra mim. E aí acabou que listas rodaram e eu entrei no aparelho digestivo. Eu queria muito ter passado em São Paulo, eu tinha muita vontade de morar em São Paulo, mas eu não passei em São Paulo. Eu passei em Uberaba, na Federal do Triângulo Mineiro. E quando eu cheguei lá, eu gostei muito do serviço, assim, mas era um serviço tradicionalmente de homens, e dos 20 anos que tinha a residência do aparelho digestivo, era a 4ª menina que tinha entrado no programa. Então, quando eu entrei, os chefes fizeram um bolão de quanto tempo eu ia demorar para desistir da residência. E eles foram muito enfáticos em tentar me fazer desistir da residência. E acabou que nesse meio tempo, nesse primeiro mês, algumas listas rodaram, as listas de São Paulo rodaram, e eu fui chamada nos hospitais de São Paulo. Mas só de pirraça eu não vim. Falei, vou mostrar pra esse bando de macho que eu vou ficar e eu vou terminar. Mas foram 2 anos, assim, ótimos, aprendi muito. Hoje esses chefes são meus amigos. E depois que eu saí de lá, eu tinha certeza que eu ia fazer endoscopia e CPRE. Falei, não, qualidade de vida, eu vou viver de exame, vai ser tranquilo, vai ser ótimo. E eu nunca tinha tido contato com transplante, eu nunca tinha visto um transplante de fígado, eu nunca tinha visto uma captação, nenhum dos serviços que eu passei tinham esse serviço. Até que um dia lá na minha residência do aparelho digestivo, no meio do R4, teve uma captação. Foi só rim e fígado, foi no meu hospital, e eu acabei entrando lá para curiar. Eu falei, gente, que coisa legal, que coisa mais glamurosa, assim, cheio de gente, cheio de atenção. Vou dar uma espiada nisso daí. Me inscrevi para a residência do transplante, sem nunca ter visto um transplante, sem saber como isso funcionava. Falei, vamos lá ver qual que é. Só tem em São Paulo, vou fazer em São Paulo, eu moro 1 ano lá. Se for ruim, eu desisto, já sou formada mesmo, já sou subespecialista. Se for bom, pelo menos eu aprendi a operar fígado melhor. E aí prestei a USP, a Unifesp, a Unicamp
E acabou que eu passei em primeiro lugar nas 3. Claro que transplante é uma especialidade bem menos concorrida do que as outras. E aí comecei a minha residência do transplante na USP. E eu falo que foi aí que o transplante me escolheu e não eu que escolhi o transplante. Porque eu descobri que ali era a minha especialidade. Que ali era o que eu gostava de fazer e que eu fiquei apaixonada por aquilo. E acho que sou apaixonada até hoje. Então é mais ou menos por aí. Você sabe que eu sou urologista de formação, né? E a gente tem durante a residência na USP, tem uma passagem muito forte, né? Você sabe, tipo, pra fazer, deve ter pego aí uns rim pâncreas, uns fígados rins aí ao longo, com certeza, né? Ao longo da sua residência. Mas a gente passa, assim, desde o R4 e do R5, a gente faz vários estágios, no R3 a gente faz as captações também, né? A gente vai para todas as cidades, assim, né, da região, macro-região de São Paulo para fazer as captações. E, cara, quando tinha uma captação que o pessoal do fígado ia, era uma alegria. Porque a renal exclusiva, você tem que fazer a captação, você tem que fazer 100% da etapa, né? E é muito mais trabalhoso, assim, é legal, por um lado, mas é muito mais trabalhoso, porque você tem que fazer ali a troca, né, do sangue inteiro, você tem que canular a aorta, você tem que fazer... Tem alguns stents que abrem o tórax, alguns stents que não abrem o tórax, enfim. E daí, quando o pessoal do fígado ia, era bom. Hoje eu acho que a captação é a cirurgia que eu mais gosto de fazer e é a cirurgia da minha vida. Se falasse pra mim assim, você tem que escolher uma cirurgia e você só vai fazer ela até o final da sua carreira, vai ser captação. Ainda que tenha que viajar de madrugada, fim de semana, feriado, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Captação legal. Eu gostava de captação também. Era a cirurgia da R3, né? Então, a cirurgia que a gente fazia lá com eles. Ia lá e canulava a Nossa, hora, mas eu tinha muito medo nas secava, captações. Eu tinha muito medo de fazer merda nas captações, porque eu falava, no fígado, né? Acho que depois a gente vai falar sobre isso, é um pouco diferente, porque vocês captam e vocês transplantam a mesma equipe, né? O rim não, o rim você capta o rim, né? E daí vai pra OPO e ele é distribuído ali, dependendo da compatibilidade da fila e outra equipe, né? Pode ser o hospital do rim, que pode transplantar, pode ser outra equipe. Pode voltar pra você. Mas eu tinha muita medo, assim, falar, caraca, eu não posso bifar aqui esse ureter, não posso fazer... Não que eu não tivesse, não fosse eu mesmo, mas assim, aquela coisa de, poxa, é muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade. Voltando aí pra sua residência, Alana, o que foi mais desafiador, assim, nas residências que você fez, né? Você fez, 3 residências. Foi a cirurgia geral, o aparelho digestivo, transplante, a carga horária... Como que foi? Conta um pouquinho aí de cada momento. Eu acho que o mais desafiador, assim, é você abdicar das suas outras coisas da sua vida, né? Porque o momento da residência é um momento que você abdica um pouco da família, abdica um pouco do lazer, abdica de trabalhar pelo financeiro mesmo, você tá ali pela formação, né? Então foram aí 6, 7 anos abdicando de muita coisa pra formação mesmo. Mas olhando para trás, hoje eu acho que valeu a pena. Acho que eu faria tudo de novo. Foram anos, assim, muito cansativos. Mas eu acho que a gente acaba se acostumando com o desconforto, né? Um desconforto que a gente vai se adaptando. E quando a gente começa a trabalhar, a gente fala, nossa, parece que eu tô trabalhando menos agora. Parece que na residência eu trabalhava tanto. Parece que... Não, quando eu terminei a residência, passou 6 meses, já parecia anos que eu tinha me formado. Não sei se tive essa sensação, mas passou 6 meses que eu terminei a residência. Nossa, porque realmente é isso. É isso. É um ritmo de trabalho tão alucinante por uma época, mas também eu acho que é uma coisa, é um ganho ali que... Eu virei médico de verdade, médico assim, da maneira como a gente entende, médico fala, esse cara entende das coisas, foi na residência de urologia. Eu acho que a residência forma o caráter do médico, sabe? Forma. E eu acho que a residência de cirurgia geral forma um caráter de pessoa e a residência como um todo forma um caráter de médico. Cirurgia geral testa o seu corpo e a urologia testa a sua mente e o seu corpo também um pouquinho. Era pesado a sua residência lá, de geral? A minha residência de geral... Ela não foi muito pesada. Eu fiz num hospital pequeno de interior. Só que era uma residência que não tinha R+. Então, não tinha residência de especialidades. Então, todas as cirurgias das especialidades, quem entrava era o residente da geral. Então, por um lado, isso era muito bom, porque a gente via várias coisas de várias especialidades. Então, a gente sabia um pouquinho de tudo. A gente via cabeça-pescoço, via uro, via vascular, via oncológica, via o digestivo. A gente passava até na GO.
Então, saí sabendo fazer cesárea, esteré, essas coisas todas. A minha residência do aparelho digestivo foi um pouquinho mais pesada que a de cirurgia geral. E eu acho que o R3 é um ano, assim, não sei pra vocês, mas pra mim o R3 foi um ano angustiante. Porque ao mesmo tempo que você é cirurgião, as pessoas te tratam como se você não soubesse nem prescrever uma dipirona. Então todo mundo meio que acha que... É o novo R1, né? Que você é um O mongoloide. R1 da especialidade. Pô, você já tem uma especialidade. Não, alguma coisa R3 que da urologia é sabe. pior ano da minha vida. Meu R3 do aparelho digestivo foi cruel nesse ponto. Eu acho que a carga emocional da R3 é muito grande, porque É. você é dono do paciente, assim, eu tinha uma sensação que o paciente era meu mesmo, né? Foi a primeira vez que eu tive essa sensação. Sim. Na R1, na R2, normal, a gente sempre tinha R+, né? Então, o R+, que tomava conta ali. Agora, no R3, poxa, quando Você é o R+. eu que tinha feito, né? Eu que tinha feito aquela anastomose. Será que abriu essa anastomose? Pô, abriu a anastomose que eu fiz. Sim. Entendeu? Pô, Não, a relação dos chefes com um cara que é residente de cirurgia geral, com um cara que é residente de sub, é muito diferente. É totalmente diferente, não tem nem comparação. Porque o R2, sei lá, o R1, R2 de cirurgia, principalmente em lugar que você tem R+, né? Assim, é meio café com leite, assim. A sensação que eu tenho é que o cara é meio café com leite, apesar dele ser médico. Sempre tem... A hierarquia é muito alta, assim. Você tem o R+, daí depois tem o R+, daí depois você tem o assistente e tal. Então, assim, a conduta você acaba sendo mais café com leite. Agora, quando você tá já no R3 e no R4, é isso que você falou. Assim, na maioria dos casos, é você que operou, você tá em contato direto com o assistente não vai querer ter problema, obviamente, porque, enfim, tá certo ele mesmo. Então, é outro patamar de relacionamento que você tem com os pacientes, com os seus chefes. E são pessoas que vão compor seu mercado de trabalho. Assim, vão ser quem vai realmente te chamar. Tal. Ali é a saída, né? E foram coisas que eu percebi, assim, também, que até pra você fazer a prova do R+, é uma pressão muito maior do que pra você prestar do R1. Nossa, nem fala. Então, assim, fazer a prova do R+, pra mim, foi muito mais tenso do que fazer do R1. E o R3 também foi muito mais tenso do que o R1. E como é que é a rotina de residente de transplante lá no HC? Bom, lá no meu ano nós éramos em 3 residentes. Nós éramos 2 residentes de vaga, MEC, e um preceptor, e a gente dividia os 3 como residente. Então era um pouco mais tranquilo, porque um sempre estava de enfermaria, um sempre estava na captação e um sempre estava no implante. E a gente rodava mensal. Mas sempre tem que ter alguém para cobrir enfermaria, a captação e o transplante. E aí ambulatório, o resto das coisas a gente ia fazendo. Mas, por exemplo, teve semana de eu chegar no HC segunda às 7 da manhã e ir embora na quinta às 10 da noite. Que a gente teve transplante 3 dias seguidos e foram 3 madrugadas seguidas de captação, tinha transplante. Tinha o quartinho pra vocês dormirem lá, vai. Tinha o quartinho. Não dava pra perder tempo indo pra casa. E teve época de eu ter uma troca de roupa só, eu ter uma calcinha limpa, foi um banho em 3 dias e bora pra frente. Nossa. Teve um dos assistentes, uma vez, o Vinícius, chegou pra mim e falou: Alana, vai pra casa, lava esse cabelo, toma um banho. Tá foda. Mas o transplante hepático tem uma sala lá, né? Uhum. Então, não tem nem... Sempre, um atrás do outro, sempre né? existe espaço para transplante, né? Até porque o hospital ganha com isso também, né? É uma cirurgia que o hospital é bem remunerado pela tabela SUS. A tabela SUS é uma das que ainda pagam bem o transplante, né? Mas assim, uma dúvida que eu fiquei, porque tipo... praticamente entrou randomicamente no transplante ali. Você falou, tinha assistido falou, vou fazer transplante, sei lá, por uma intuição, uma coisa... É o espírito residente, assim, tipo, ó, viu, faz e ensina. E aí, mas o que te amarrou no transplante? Você falou, pô, essa é a cirurgia da minha vida... Cara... Por que você ficou vidrada, assim? Porque é uma gigante, que sangra bastante, o paciente morre lá na mesa, reanima na mesa. Não sei, eu percebi que eu gostei pra caramba quando eu entrei no estágio da captação. E aquilo me encantou de um tanto, assim, era uma cirurgia, eu não sei te explicar. Parece que você tá fazendo, assim, a morte virar vida, entendeu? Eu falei, gente, isso é muito legal. Me dá um bem-estar tão grande estar aqui fazendo isso. Eu venho pra cá feliz, eu saio daqui feliz, não importa a hora. E eu tenho essa sensação até hoje. Primeira vez que eu fiz uma captação foi em 2019. E eu tenho a mesma sensação até hoje em cabo da captação que eu vou.
Então eu acho que é isso. Acho que é meio ver a morte virando vida, assim, que me amarrou. Eu acho que se o Medicoff não tivesse acontecido todas as coisas, tivesse crescido, tudo mais e tal, e tivesse que abdicar em parte aí da carreira, eu acho que eu teria feito fellow de transplante renal. Eu acho que eu teria feito. Eu tenho Gostava alguns muito. casos, alguns pacientes que marcaram muito quando eu passei no estágio de transplante. Tem um, assim, um MELD altíssimo, 20 e tantos. E aí, sim, o cara vai morrer daqui a 3 dias, tal. Transplantou, meu. Aí ele foi pra UTI grave, transplantou. Ele voltou depois de 15 dias pra enfermeira. Falou, não acredito, não é a mesma pessoa, assim. A fisionomia muda completamente, assim, você fala, poxa vida, não acredito. O cara reviveu realmente, assim, tem essa sensação, é verdade, assim, é verdade, você levanta aquela pessoa. Eu tive um paciente que ele era morador de rua, a família tinha abandonado, ele estava morando na rua, já tinha chegado num grau de sarcopenia tão grave que, assim, ele já não conseguia ficar de pé, não conseguia andar, estava acamado. Um belo dia, um abençoado da família resgatou, levou para casa. E aí passou com a gente, vimos que ele era cirrótico, que tinha indicação de transplante, mas falamos, precisa fazer uma terapia nutricional, precisa ganhar peso, blá, blá, blá. A família seguiu certinho, não sei o que, uns 2 meses depois a gente conseguiu transplantar o cara. O cara voltou a andar, voltou a ter qualidade de vida, reinseriu na família. Você olha ele hoje, você não reconhece, não é a mesma pessoa. Você fala, gente, você consegue mudar a qualidade de vida, você consegue devolver vida para as pessoas, né? E acho que isso é muito legal, assim. E uma dúvida que eu tenho, né, porque na uro, eu acho que a curva de aprendizado do transplante é até relativamente rápida. Não sei se é porque o acesso aos vasos é mais fácil, enfim, a cirurgia é mega padronizada, assim. Então, assim, cara, o R5, ele consegue, assim, no final da residência, ele consegue peitar, assim, um transplante. Fala assim, eu consigo fazer um transplante de cabo a rabo. Como é que é isso durante a residência de fígado? Porque é muito mais complexo a anastomose ali atrás, né? É uma cirurgia extremamente complexa, porque você tem que ter controle de cava, você tem que ter controle de vias hepáticas, você tem que ter controle de tronco celíaco, tem que ter controle da porta, que são vasos que sangram muito, e o paciente cirrótico por si só, ele já tem uma coagulopatia importante, então já é um paciente que vai sangrar, só por existir ele já está sangrando. Então é uma curva de aprendizado que demora. Geralmente o primeiro ano da residência é um ano que você vai se dedicar a aprender a fazer captação, e o segundo ano é que você vai se dedicar e aprender a transplantar. Eu na residência consegui fazer de pele a pele 8 transplantes. Não é todos os residentes que fazem tantos transplantes assim, e quando você sai não dá para você peitar e falar, ai, uhul, vou fazer um transplante sozinha, pode vir que eu encaro qualquer um. Não dá, você precisa estar numa equipe, acho que muito também, chão aí. E também um disclaimer aí, você consegue fazer também na uro, mas assim, qualquer coisa também, se você não tiver experiência também, pode ser demais pra você, então eu não recomendo também sair fazendo assim, pegar uma equipe de transplante aí pra fazer, eu tô falando assim, você sabe fazer, você sabe, numa situação assim, na CNTP você consegue resolver, mas daí chega aquela artéria toda teromatosa lá, chega aqueles casos bizarros, tem transplantes que você tem que fazer na veia cava direto, infantil principalmente, você faz anastomose na veia cava direto, daí realmente... Eu acho que é meio como se fosse uma cirurgia de vesícula, assim, guardando suas devidas proporções. A colelitíase lisa, todo mundo faz. Ali, nada grudado, nenhuma colecistite, bonitinha. Você faz, você termina a residência, se você for com calma, você faz. Mas se teve uma colecistite, se tem uma variação anatômica, opa... isso aí. O potencial de dar ruim é muito grande. Eu acho que guardando as devidas proporções é mais ou menos essa comparação do transplante. E eu acho que o problema do transplante não é nem em si a cirurgia. Eu acho que o manejo pós é mais difícil do que a cirurgia em si. Cirurgia com treinamento, 1-2 anos, você aprende o que você tem que fazer. Acho que todo o manejo aí do cirrótico e do pós-transplante é o que dá trabalho de verdade. E explica um pouquinho, Alana, porque... assim, teoricamente no papel, se quem quiser prestar ali a prova do transplante do HC, teoricamente é 1 ano. 1 ano. Mas você fez 2. E a maioria das pessoas fazem 2. Fazem 2. Como que funciona? Funciona o seguinte, porque até então, quando eu prestei, agora eu não tenho certeza como que tá, o MEC só pagava 5 anos de bolsa. Era o máximo de tempo que o MEC pagava para bolsa de residência.
Então, a bolsa MEC do transplante era 1 ano por conta disso, porque se você fizesse os 2 anos, o segundo ano não teria bolsa, que o MEC não pagaria. Mas quando você chega na entrevista, o chefe do serviço fala para você, olha, o programa é de 1 ano, mas o primeiro ano você só vai fazer captação. Se você quiser aprender a transplantar, você tem que ficar o segundo ano. O segundo ano é num regime de fellow, infelizmente não tem bolsa, e você vê se você quer ficar ou não. Quando eu prestei, a maioria das pessoas ficaram. Hoje eu acho que não funciona assim. Hoje eu acho que depois do primeiro ano tem uma pré-seleção de quem pode ficar, quem não pode ficar, porque acho que não tá tendo vaga para todo mundo. Mas era por conta disso, porque o MEC só pagava 1 ano de bolsa, o segundo ano era fellow. Hoje eu não sei como é que tá, porque agora a geral mudou para 3 anos, né? Então não sei se o MEC paga 5 ou 6 anos de bolsa agora. Teoricamente, agora o cara tem que fazer até o R7, né? Porque faz 3 de geral. Depois do geral pode fazer, né? Agora também, pode, agora pode. Transplante pode direto, assim, né? A maioria... Nos Estados Unidos, a especialidade de transplante, ela abarca tudo, né? Sim, o pessoal faz. Eu também... Tipo, cirurgião de transplante. Eu acho que o Lefort aqui é assim. Eles têm um programa lá de transplante, que aí é transplantes em geral. Vai órgãos abdominais todos. E você chegou a fazer outros transplantes? Porque acho que é legal você explicar. No HC tem transplante de intestino, dentro da residência, pâncreas, né? Que faz dentro da residência do transplante de fígado do HC, engloba outros órgãos digestivos. Então, a gente acaba fazendo fígado, pâncreas isolado, pâncreas rim, pâncreas pós-rim, qualquer uma das modalidades de pâncreas. E a gente fez transplante de intestino também, né? Até o ano passado, o transplante de intestino ele não era regulamentado pelo SUS. Então, era através de um convênio com o Ministério da Saúde, que fomentava uma verba, e a gente conseguiu fazer 7 transplantes aí com essa verba, com esse convênio com o Ministério da Saúde, que foi até desses transplantes que saiu a minha tese de doutorado. Mas a partir desse ano, 18 de fevereiro, o transplante de intestino entrou no rol de procedimentos do SUS. Então, a partir agora do segundo semestre, o pessoal está fazendo a legislação, e acho que a partir do ano que vem já teremos transplante SUS nível Brasil aí, de intestino. Vai bem? Vai bem. O problema é que no transplante de intestino você precisa de um doador muito ideal. Aquele doador limítrofe, que é a maioria dos doadores que a gente tem no Brasil, né? Às vezes com muitos dias de UTI, droga vasoativa, obesidade, não são doadores bons para o intestino. Então, acho que o paciente tem que ser muito bem selecionado, o doador tem que ser muito bem selecionado, e o pós-operatório é o que dá trabalho também, porque o intestino é um órgão que rejeita bastante, né? Mais que o fígado, o rim já rejeita bem mais, né? Mas mais que o rim, então o intestino dá bastante trabalho aí nessa parte de imunossupressão. E do primeiro para o segundo ano da residência, melhora um pouquinho, assim, do transplante? Cara, né? Melhora muito. Porque aí os chefes já confiam em você, eles já te deixam começar um transplante sozinho, eles já confiam quando você fala o paciente vai, o paciente não vai. Melhora muito, a qualidade de vida melhora muito. Você começa a chegar mais tarde, porque tem alguém, um R- que vai chegar mais cedo. Você já não tem aquela obrigatoriedade de passar visita, que essa obrigação vira do R-. Então, no R6, assim, a vida melhora muito. Melhora muito. Tem rotina de intervivos também? Tem rotina de intervivos. Semanal? Agora, não sei se está fazendo semanal, porque depende de ter um doador vivo aí na família, mas sempre que tem, faz. Eu sei que esse ano aumentou bastante a rotina do intervivos. E o pessoal tem feito bastante o autotransplante também, né? Que é o Excito. Então, às vezes, paciente que tem tumor de cava retrohepática ou algum tumor que pega algum vaso importante, você tira o fígado do paciente, coloca o fígado na mesa, deixa o paciente ou em portocavo ou em bypass, opera o fígado na bandeja, fora do paciente, reconstrói o que precisa reconstruir e implanta o fígado no paciente de novo. Isso para quem tem tumor hepático? Às vezes tem tumor de cava retrohepática. Que daí não dá, é meio ressecável você tirar isso. E Caramba, às vezes, que doideira é isso? O Wellington faz. Colangiocarcinomas muito grandes. O Wellington é monstro. Né? Cara, e ele opera assim, só que fala, nossa, que fácil. Vai tentar fazer. fazer. Ele fez de útero também, né? Fez de útero. Ele foi pro Foi da tua época o transplante de útero, não? Quando eu cheguei, tinha acabado de acontecer, assim, o ano que eu entrei, ele tinha ganhado o Globo de Ouro lá. A gente ele, era residente. Carneiro.
Aham. Pô, o cara, ele é assim, sensacional, é fora da curva. Realmente. Uma especialidade muito bonita, assim. Qual que foi? Tem alguma história, assim, mais marcante, assim? Algum caso mais marcante que você teve durante a residência? Porque o transplante tem essas coisas, né? Tem algumas histórias que são, assim... Eu tenho, assim, algumas, assim, mas... A história da vida dessas pessoas que são transplantadas é uma história muito difícil, em geral, assim. Pessoas que fizeram 4, 5 transplantes renais. Cada história realmente fica na memória. Meu, tem várias cirurgias que eu lembro, assim, do transplante, porque quando reperfundiu o fígado, o anestesista surtava lá e já parou já comigo, uns 2 pacientes, comigo, né? Eu tava instrumentando lá, mas... Tava lá de eu tava lá de conistério, vendo, só molhando o proleninho ali, né? O R3 é isso, sorinho no prolene, mas... Molha. Era muito tenso, assim, tipo, quando reperfundia, de verdade, acho que te toquei 2 paradas lá em sala. O momento mais crítico da cirurgia é a reperfusão. Mas os anestesistas também que fazem essa parte também, eles são pilhados também, né? São. É só, eles adoram. É só uma turma pilhadaço, assim. Eu não participei de nenhum transplante hepático, mas eu ficava lá na UTI do transplante, porque a gente passava durante a geral, né? E daí recebia os pacientes que tinham acabado de fazer transplante. Daí quem levava era anestesista, geralmente, né? E daí dava pra ver, o cara tava cansado, mas era pilhado. Impressionante. Cara, e tem uma coisa assim que eu sempre brinco com os meus chefes, que quando eu entrei na residência do transplante, poxa, eu já era cirurgiã geral, já era cirurgiã do aparelho digestivo. Cara, eu já tava formada. Se eu quisesse sair, abrir meu consultório, operar, dava, né? Foram me ensinar a dar ponto na pele de novo. Olha, aqui não é assim que faz o ponto da pele. O ponto da pele é assim. O ponto da aponeurose é assim. Falei, gente, mas como assim? Parece que eu tô começando tudo de novo. E é um mundo, tipo, à parte, de novo. Até o ponto da pele que você dá é um ponto diferente. Porque o paciente cirrótico é muito crítico, né? É muito crítico. Não, com certeza você teve caso, porque eu tive paciente com cirrótico hérnia umbilical. Operava, morria. Morre. Ia pro UTI e morria. Morre. Se operava a hérnia umbilical do cara, porque tava necrosada a pele, ruim, aí ele descompensava do fígado e morria na UTI. É isso mesmo. O cirrótico, se você arrancar a unha, se bobear, vai morrer. É uma bomba relógio, né? E Alana, conta um pouquinho, porque assim, você fez doutorado também. Fiz. Como foi pra você equilibrar esses pratos aí, doutorado, residência? Fez durante a residência? Você começou e acabou depois, né? Conta um pouquinho como Quando eu entrei no HC, então quando eu entrei na USP para fazer o transplante, eu já entrei sabendo que eu queria fazer pós-graduação, queria fazer mestrado, queria fazer doutorado. E aí eu fui atrás disso, fui atrás do chefe, falei, olha, eu tenho interesse, eu queria fazer, como que faz? E acabou que o Wellington me indicou fazer o doutorado direto. Ele achou que a gente podia pular a etapa do mestrado e ir pro doutorado direto. Só que assim, é puxado, né? Você tem que ter uma dedicação. Eu estava na residência que exigia muito também. Então ele combinou comigo o seguinte, vamos fazer o projeto primeiro, a gente leva o seu doutorado aí uns 60% para frente. Se a gente vê que vai dar para terminar, se a gente vê que vai dar para ir, você se inscreve na pós-graduação. Então eu passei meu R5 correndo atrás de projeto, escrevendo, lendo artigo, fazendo a minha bibliografia ali, coletando dados. E quando a gente tinha um projeto inscrito aí, uns 50%, eu me inscrevi na pós-graduação. E aí eu me inscrevi na pós-graduação no começo do meu R6, em fevereiro do meu R6. E durante a residência foi um pouco mais difícil de levar mesmo, porque você não tem o tempo que você gostaria, que você precisa ter para escrever, para fazer tudo certinho. E aí eu acabei que depois que eu terminei a residência, eu levei 1 ano e meio para terminar. Aí eu já estava trabalhando, já estava numa situação um pouco mais confortável, e aí eu consegui terminar. Mas não recomendo tentar conciliar a residência com o doutorado, que dá uma pilhada. Não, minha esposa está fazendo doutorado, meu amigo. Dá uma pilhada. Seu doutorado foi em quê? Foi a gente descrever uma técnica para fechamento de parede no transplante de intestino. A gente testou essa técnica com os pacientes que a gente transplantou aí enquanto eu estava na residência. Muito bom. E depois dessa residência, como que foi aí sair para vida para transplantar? Eu terminei a residência, eu ainda fiquei no HC, fiquei trabalhando na UTI do transplante alguns meses, acho que uns 10 meses, quando eu fui convidada
para ir conhecer o serviço de transplante de São José do Rio Preto. O serviço de lá é o maior serviço de transplante do interior de São Paulo. E eu fui conhecer, me ofereceram uma proposta de emprego lá, e eu aceitei, né? Falei, opa, vamos embora. As pessoas falavam muito bem do hospital, muito bem da cidade. A cidade é muito boa, falo também. E peguei de mala e fui. Nunca tinha ido para Rio Preto, não conhecia ninguém lá. Catei minhas coisas e fui. Corajosa, né? Nossa, demais. E assim, foi uma experiência muito bacana. Alguém fez transplante hepático, já é corajoso. Já tá aprovado já, né? E foi uma experiência, assim, muito bacana. Eu cheguei no serviço, eu fui muito bem acolhida. Eu era a única mulher cirurgiã. E eu era a mais nova cirurgiã. Então, a minha diferença de idade para os outros cirurgiões eram de mais ou menos uns 20 anos. Então, assim, eu era realmente a mais nova e eu era realmente a única mulher dentre os cirurgiões. Mas, assim, trabalhoso. Muito trabalhoso. Porque eu saí de um serviço aqui de São Paulo, que era um serviço grande, acho que é o maior serviço que a gente tem no Brasil hoje de transplante, que tinham muitos cirurgiões. Então, tinha uma escala fixa, cada cirurgião tinha o seu dia de transplante, tinha sua semana de telefone, a sua semana de visita. E eu fui para um serviço que não fazia só transplante, operava tudo de fígado, as benignas, as malignas, as oncológicas e os transplantes. E que nós éramos em 3 cirurgiões, com um volume alto. Então, assim, trabalhei bastante, tanto quanto eu trabalhava no R5, talvez. Mas com a diferença que agora eu era assistente, né? Então, tinha, às vezes, um residente da geral, um residente do aparelho digestivo com a gente. Mas ainda assim, trabalhei muito. Foram 3 anos que me exauriram, assim. Eu estava prestes a entrar num burnout. E eu precisei parar. Eu precisei dar um break, porque tem uma hora que a gente precisa perceber que a medicina não pode definir quem você é. Quando perguntam, tipo, quem é a Alana, eu não posso responder a Alana é médica. Porque a minha profissão não pode definir, eu não posso ser só a Alana médica o tempo todo. E era isso que estava acontecendo. Até contei pro Felipe que nessa loucura de trabalhar, meu pai acabou adoecendo, meu pai faleceu, e no período de 1 ano eu consegui ver meu pai 2 vezes, porque eu não conseguia sair do trabalho. Então, foi uma coisa que pressionou bastante, assim, e hoje eu precisei dar um break. Então, tem alguns meses aí que eu tô afastada do transplante e afastada da vida cirúrgica. Tô repensando aí a rota. Mas tá na UTI agora, né? Tô fazendo assistência na UTI. Do FI. E trabalho como legista também, né? Mas o transplante ainda tem um lugar muito especial no meu coração. Vou voltar, mas eu precisei dar um respiro, porque é uma especialidade, assim, que ela ajuda muitas pessoas, ela é muito gratificante, ela tem um certo glamour, assim, envolvido, mas que ela exige muito de você como pessoa, tanto mental, quanto físico, quanto emocional, ela te exige ali o tempo todo. Tem que ser medicina por amor mesmo. Não, mas é legal você abrir também pra gente, né? E eu acho que é uma postura bem... Você tem que realmente olhar pra isso. A gente tem que olhar pra isso também, né? E eu concordo plenamente com o que você falou, né? A gente não pode... Exatamente. Quando perguntam quem que é a Alana, quando perguntam quem que é o Felipe, quem que é o Augusto, se a gente só falar, se acabar a nossa profissão, e a medicina tem muito... Se você deixar, a medicina ocupa tudo. Sim, sim. A medicina tem esse poder, assim, que... E a gente olha, assim, no nosso dia a dia, assim, o quanto que a medicina já faz parte, assim, se você realmente não... E no mundo corporativo, né, que é onde eu tô mais cedo, eu acho que também é a mesma coisa, assim. Eu falo assim, eu saio aqui do trabalho, eu saio aqui do Medicoff, e não tem nem, assim, eu tenho milhares de problemas que ainda existem que vão ser resolvidos. Se eu não parar pra fazer alguma outra coisa, eu sempre vou ter coisa pra fazer. Sim. E a medicina é a mesma coisa. Se você não pegar e falar assim, não, agora eu vou fazer tal coisa que eu gosto, outra coisa que eu vou malhar, eu vou, sei lá, fazer alguma outra coisa, alguma outra atividade, você vai ter sempre coisa pra fazer. Sim. É um ciclo sem fim, assim. É uma coisa que não tem um ponto de parada, né? Porque... É o lado bom e o lado ruim. É sacrificante, né? É sacrificante. E eu acho que uma das coisas, assim, que acaba demandando mais
É porque realmente você não tem o horário, né? Não é aquela coisa assim, eu vou dar meu plantão, eu entro às 7 da manhã, saio às 7 da noite, depois o tempo é meu. Não, porque o transplante é a hora que tem o doador. A gente nunca sabe a hora que tem o doador, né? A maioria dos doadores, eles aparecem na madrugada. Por quê? Porque tem que parar uma sala de centro cirúrgico, algum hospital vai ficar sem usar uma sala, os cirurgiões não vão poder operar, porque tem que reservar aquela sala para a cirurgia da captação. Então, a gente modifica toda a dinâmica de um hospital para ter um doador. Então, a maioria dos doadores são de madrugada. E é madrugada de Natal, é madrugada de Ano Novo, é madrugada de Carnaval. Então, você não consegue assim, eu vou programar uma viagem com a minha família no Natal. Natal, lembra? Lembro, Tava na R5. Não tem essa vida. Não tem. Então, acho que você tem que ter as balancinhas aí do que você quer muito, muito bem estabelecidas. Eu acho que, antigamente, até a minha geração, a de vocês, a medicina era muito isso, né? A pessoa era definida pela profissão. Ele é o médico da cidade, ele é o fulano da cidade, e isso era a vida dele. Mas quando bate em você, você fala, será que é isso que eu quero? Será que eu não tô deixando passar as coisas ao redor de mim? Será que a vida não tá passando e eu tô só? Chegou uma fase que, assim, eu recebia bem, eu trabalhava muito, mas eu recebia bem. Eu não tinha tempo para usufruir do meu dinheiro. Eu queria viajar, mas eu não tinha tempo para ir viajar. Não é porque eu não tinha condição financeira, eu não tinha tempo para ir. E aí eu via meus amigos indo viajando e eu falei, gente, mas tá valendo a pena me sacrificar tanto assim e não tá fazendo as coisas que eu gosto? E aí quando eu parei quando eu dei esse stop, eu comecei a correr. E aí eu percebi, falei, nossa, olha como a gente precisa colocar a cabeça no lugar mesmo, como a gente precisa achar alguma coisa pra gente. E a corrida me mostrou muitas coisas, assim, me amadureceu de uma forma que me tocou de uma forma que não tinha sido tocado ainda, assim. Muito legal. Acho que muitas vezes a gente tem que dar um passo atrás e enxergar qual que é o rumo Sim. que a nossa vida tá levando, o que a gente planejou, né? Pra gente reajustar a rota, né? Exatamente. E acho que não é demérito nenhum, né? Porque acho que muita gente, às vezes, começa uma faculdade, começa uma residência, começa num trabalho, fala, se eu parar eu vou ser fraco, o que as pessoas vão falar de mim? Mas acho que é aquela coisa, né? Igual você pegar um trem errado. Quanto antes você parar, menor vai ser a sua volta, né? Então eu não vejo como demérito parar onde quer que esteja e recomeçar. Acho que é importante ter essa consciência. Você estava falando antes de começar, já tá com saudade, né? Eu tô com saudade já, eu tô com saudade. Mas o bom é que eu acho que às vezes a gente tem que, como ele falou, dar um passo atrás, às vezes você encontra um ponto de equilíbrio. Sim. Né? E encontrar o que funciona pra você da maneira que funciona pra você. Eu tenho tinha alguns assistentes que eu via ali no HC, de transplante hepático principalmente, que eu falava, nossa, esse cara, ele tá aqui o tempo inteiro. Ele não tem vida. Não tem Trabalha vida. muito. Eu ficava impressionado, assim, eu ficava realmente assim, eu achava que era uma... Eu acho que o transplante cardíaco também tem muito também. Eu acho que também é um transplante. Eu acho que esses transplantes, na verdade, são combinados. Você tem que fazer a captação, depois você tem que transplantar. Eles são extremamente onerosos para a vida da pessoa, assim, em geral. Tem que saber equilibrar bem, porque a chance do negócio consumir a sua vida não é pequena. Eu acho que a nossa geração, mas principalmente a geração mais nova, tem olhado muito para isso também, para tentar reequilibrar isso, né? Então, se a gente pegar nossa época de residência, né? Teoricamente o papel tinha 60 horas. Pô, quantas vezes 60 horas a gente quase praticamente ficou na residência lá. E atualmente, aparentemente, a maioria dos serviços respeita isso, ou pelo menos tenta respeitar. Não, na residência, sinceramente, assim, zero estresse de ficar um tempo na residência, porque eu acho que, você tem que aproveitar aquilo ao máximo, você tem que ficar um pouco mais, porque você quer operar, porque você quer fazer, tem você seus quer aprender, prós beleza, e contras, fica né? um tempo lá, você tem que dar eu sou a favor desse período de all-in na vida, às vezes você tem que, sair do equilíbrio, sair da sua zona de equilíbrio ali pra, se você quiser fazer alguma coisa extraordinária, provavelmente você vai precisar sair um pouco da sua zona de equilíbrio por algum tempo, mas assim, é muito importante você limitar isso depois de um tempo. Saber quando isso fez bem pra você por um tempo, mas tem que... Eu acho que a residência, assim, a vantagem é que ela tem data pra começar e data pra acabar. Então você sabe que naquele período ali,
você pode dar tudo de si. Se precisar ficar mais, acho que tem que ficar mais, acho que as 60 horas, talvez, dependendo da especialidade, talvez deixem a desejar, e talvez você precise ficar mais, principalmente nas residências cirúrgicas. Mas você sabe ali a hora que vai acabar. Então, vai, se entrega, aprende mesmo, porque a hora de errar é ali, né? Depois, é você. Não, mas o que eu digo, porque, assim, existiam algumas residências que, teoricamente, não precisava você... É o fútil, R1 tá lá, fútil. entendeu? Sim. E você ficava porque você era o R1, Sacrifício entendeu? fútil, assim. Isso daí não tem cabimento. Agora, no R+, no aparelho digestivo, enfim, a gente nem dava plantão no aparelho digestivo. Às vezes dava à noite, dependendo dos estágios lá, mas você ficava porque era seu paciente. Eu tinha hora pra começar a cirurgia, não tinha hora pra acabar. Isso não pode existir, realmente. Inclusive, tinha cirurgia que durava aí mais de 12 horas. As peritonedas que a gente fazia. Mas eu tava lendo, assim, artigos americanos, por exemplo, da nova geração, assim, que... Tem hoje em dia residências, por exemplo, nos Estados Unidos, que o cara fala assim, cara, deu minha hora que eu vou embora, isso era no meio da cirurgia. É bizarro isso. Teoricamente, tem lugar que você não pode passar o crachá, né? Se você bateu 60 horas na sua semana ali, a catraca não deixa você passar o crachá. Gente. É muito rigoroso, assim, porque senão o serviço paga a multa também, tem bastante legislação sobre isso, assim. Já. É bizarro, porque também é uma, assim... Culturalmente, né, meu? O cirurgião, ele tem... Quando ele começa uma coisa, ele tem que terminar. Ele não pode sair no meio. Nunca vi isso. Tá louco. Anestesista ainda troca, né? Anestesista, beleza. Continua, beleza. O Matheus... Você vira pro lado, já tá outro, já. Daí você vira de novo, já mudou de novo. O Matheus tem uma história legal. O Matheus, uma vez tá na residência, né? Não vou falar em qual estágio, né? Mas ele tava, assim, 2 dias lá direto, assim. Tava muito cansado, sem dormir. E aí o R+, ligou pra ele assim, ó, tá entrando uma cirurgia, você tem que ir lá instrumental, auxiliar, não sei. Mas eu estava pronto pra ir pra casa, assim, tava virado. Aí ele falou, eu não vou não. Eu não consigo, eu tô com muito sono, eu não vou. Aí o cara, não, você tem que ir, não sei o quê. Dormir é uma necessidade humana, ele falou. Ele, não, você tem que ir. Eu não vou. Ele, não, você vai vir sim. Aí o Matheus ligou pro chefe da residência, né, da geral lá. E falou assim, ó, estão querendo que eu tô não sei quantos dias sem dormir, tô muito cansado, querem que eu vá instrumentar uma cirurgia, eu não tenho condições de ir. Aí o chefe da residência ligou pro chefe lá do estágio, falou assim, ó, não dá pra ir e tal. E aí o Matheus não foi na cirurgia. Não, ficou marcado o estágio todo, assim. O pessoal olhava pra ele assim, ó, vou te matar que você fez isso. Não, e daí teve um outro colega nosso também na residência, também nesse mesmo estágio, que também foram chamar o cara ali, tava na Sibéria. Sibéria, pra quem não sabe, assim, é um lugar lá embaixo do HC, um subsol lá do HC onde a galera dorme, lá não tem sinal, ninguém encontrava o cara, e acho que aconteceu meio que tudo na mesma semana, assim, um se recusou aí, porque já tava muito tempo acordado, o outro não atendeu o telefone porque tava na Sibéria. Tinha um transplante pra entrar, e o cara... O clima tava maravilhoso. A pior panela. Os caras passavam assim, falavam, vou matar vocês. Mas é isso. O Odone, que a cama caiu em cima dele na Sibéria, não foi? A beliche caiu? Quebrou? Eu não sabia. O Odone tava dormindo embaixo, a beliche de cima caiu, quebrou em cima dele. Aquele hospital, se ele soubesse falar, viu? Te falar uma coisa. Tem histórias, né? Mas, Alana, acho que a gente tá chegando na reta final aqui do nosso podcast. Muito, muito legal a conversa. Deixa uma mensagem final para os residentes aí. Acho que tem muito residente que tá querendo fazer cirurgia do aparelho digestivo, transplante também. Acho que você ama o que você faz. Desde que eu era seu R-, eu percebia a sua paixão, assim, de estar lá mesmo. Percebia que você gostava de estar lá, você queria estar lá mais, não era um sacrifício, né? E isso sempre me chamou muita atenção. Então, deixa uma mensagem aí pra galera. Acho que independente do que for fazer, você tem que dar o seu máximo, sempre tentar fazer o seu melhor e fazer bem feito. Porque fazer só por fazer não vai te trazer felicidade. A longo prazo, o retorno financeiro não vai te preencher. Então, é importante que você escolha o que você gosta, o que te dá prazer e o que encaixe na sua rotina.
Não tente se doar mais do que aquilo que você pode. Aprenda a se ouvir, aprenda a ouvir seu corpo, aprenda a ouvir seu coração, que a medicina cobra um preço. E esse preço é alto. Verdade. E agora, 21K agora, maratona. Não, agora é São Silvestre. São Silvestre. É São Silvestre. 15K na subida. 15K na São Silvestre esse ano. Muito bom. Bora? Eu tô prometendo há alguns anos que eu vou correr a São Silvestre. Eu Esse tenho ano que é começar a centésima. treinar. É a centésima? É a centésima, marcante. Legal, hein? Quem sabe, dá pra correr, dá pra correr. Eu não, eu tô fora. Dá pra começar a correr. Eu tava falando com ele ontem que eu tinha que voltar a correr. A gente tá jogando tênis. Esses dias eu vi o Augusto lá na Velocity. É? Ali na Perdizes. Ah, às vezes eu vou com a Mariana. Você foi lá? Não, mas faz tempo. Já faz tempo. tempinho. Faz tempo. É. A gente ia aqui no escritório, às vezes faz uma Velocity Day aí Ah, legal. e vai com o pessoal. O pessoal Legal. vai bastante. Show. Isso aí, muito bom. Isso aí. Você tá de volta pra São Paulo agora, é isso? Tô de volta em São Paulo, Aqui, dando aula no Medcoff. dando aula no Medcoff. Muito bom. A galera vai ficar bem preparada aí de transplante. Obrigado, viu, Alana? Imagina, obrigada. E vocês aí, ó, alguém pode te encontrar aí no Instagram, se alguém quiser? Pode. Doutora Alana. Doutora.Alana Fortunato. Doutora.Alana Fortunato. Então pronto. Então já segue a doutora.Alana Fortunato. Segue a gente também ali, Augusto Isso aí. Felipe. Se escrever Augusto Medcoff, já deve encontrar, né? Felipe Medcoff também. E é isso. Isso aí, galera. Até o próximo, pessoal. Valeu, sininho aí. Inscreva-se no canal. Vamos com tudo aí, pessoal. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau, tchau.